Olá pessoal, então hoje nós vamos começar a falar sobre a interface do programa, a carinha dele, tá? Essa é a tela inicial que vocês vão encontrar quando instalarem um programa. Basicamente há dois modos iniciais dentro do Revit. O modo sobre o modelo, sobre o arquivo da modelagem, e o modo sobre arquivos de família. Num primeiro momento, eu só vou explicar para vocês que família é como se fosse a biblioteca do Revit, tá bom? Mas isso a gente vai ver muito mais aprofundadamente ao longo do curso. Então vamos começar sobre o modelo. O modelo, como eu já expliquei em outra aula, é um arquivo de extensão .rvt, tá? Nós temos a opção de começar um arquivo novo ou de abrir um arquivo existente. Até aí, tudo muito básico. Eu vou disponibilizar para vocês um arquivo que já está configurado com uma carinha um pouco mais agradável. Eu acho que isso vai ser bacana para vocês, tá? Caso vocês queiram experimentar o arquivo inicial do Revit sem qualquer configuração, vocês podem clicar em New e vou criar um novo projeto. Para criar um novo template é criar um arquivo com a carinha de vocês, tudo bem? O que ele vem configurado, né, o que ele vem como arquivo nativo, ele vem com um arquivo template para construção, um para arquitetura e um para estrutura. Nós escolheríamos o de arquitetura, mas porque ele já está com uma configuração um pouco mais amigável para o ambiente de arquitetura. Aqui no caso, eu já mandei abrir um arquivo, que é esse daqui. Os objetivos da aula de hoje é conhecer a interface, tudo bem? Então eu printei uma tela aqui e coloquei o nome das áreas que vocês vão ter que prestar atenção. Então essa imagem representa a tela que vocês estão vendo aqui por fora. A primeira de destaque que eu queria chamar a atenção é a área de desenho. A área de desenho é esse retângulo maior que nós temos aqui, tudo bem? A View Control Bar, em português vai chamar de controle de vista, são algumas qualidades dessa visualização que tiver aberta aqui na janela de desenho, que vocês podem comandar de um jeito rápido. Vocês vão ver que essas características vão se repetir na palette de Properties, mas vamos devagar. Aqui do lado nós temos uma ferramenta de filtro que está localizada aqui. Nós temos Workset Control Bar, ou seja, uma barra de controle de trabalho colaborativo. Essa é uma das ferramentas para trabalhar uma equipe grande, todos ao mesmo tempo no mesmo arquivo. Isso é bem interessante, mas aí um spoiler. O Revit LT, a versão Lite, não tem o trabalho colaborativo liberado. Então, para aqueles que optarem pelo produto LT, essa é uma das ferramentas que não vai estar disponível, tá bom? Design Options, que é esse pedacinho aqui, ó, é um jeito de você agregar no seu arquivo várias opções se mantendo em um único arquivo. Então, um exemplo seria, eu estou fazendo um layout de uma sala, de um apartamento residencial, por exemplo, e eu tenho 5 versões desse layout. Então eu conseguiria trazer as 5 versões aqui, e ligando e desligando o filtro, ele mostraria ou ocultaria certos objetos. Com isso eu conseguiria ter planilha sobre a versão A, a planilha da versão B, a da versão C, a da versão D, plantas, 3Ds, tudo separado. Eu acho, essa ferramenta eu particularmente não recomendo. Eu acho melhor você ter vários arquivos para cada um dos layouts, porque é uma ferramenta bastante sofisticada e que as pessoas esquecem que acionaram essa ferramenta, e aí passam muito tempo tentando entender por que os objetos estão escondidos e não estão sendo mostrados, e porque algumas vistas está sendo mostrado ou não. Ou seja, eu, da minha experiência, não tenho muita sensação de que isso vale muito a pena
de se trabalhar, mas é só, vocês podem usá-la sem problema, tá? Outro botão, outra área que eu queria chamar a atenção é o menu de aplicação do Revit, que é esse pedacinho de cá, onde você pode voltar para aquela tela recente e acessar arquivos que você já tinha, que você abriu a curto período de tempo, os arquivos anteriores, tá? Depois da barra de ferramenta de acesso rápido, o Quick Access Toolbar, que é esse pedaço de cá, que é bastante conhecido da maioria dos softwares, todos têm esse tipo de linguagem, de botãozinho de acesso rápido. Aqui tem o Open, o Save. Esse ícone é sobre o trabalho colaborativo, tem a ver com esse controle aqui, e tem a ver com essa abinha aqui. Vocês só vão usar se o trabalho colaborativo estiver acionado. Caso contrário, só o botão de Save basta, tá? O voltar, que como vocês podem ver ali na janelinha que o programa abriu, também é o Ctrl Z, que é bastante difundido, né? E o avançar, o Redo, se você desistiu de voltar, né? Desisti de voltar. Poxa, não, acho que dá para eu seguir em frente. Aqui é o Redo e o Undo. Também são bastante conhecidos, a maioria dos softwares tem isso. Impressão, cota temporária. Toda vez que você seleciona um objeto, ele vai habilitar cotas temporárias. É um jeito dele se comunicar com você sobre o que ele entende sobre aquele objeto. E aqui, cotas definitivas. Se você quiser que a cota fique estabelecida e que você imprima, esse é um dos caminhos. Vocês vão ver que dentro do Revit tem muita redundância, dá para chegar pelos mesmos comandos de vários jeitos diferentes. Aqui é taguear ou rotular, é colocar uma nota, uma chamada sobre um determinado objeto, resgatando uma determinada informação. Isso tudo a gente vai ver com bastante calma, tá? Texto. Essa casinha é para você chamar 3Ds. Então você pode, através, sempre que tiver esse triângulo perto de uma ferramenta, quer dizer que tem mais opções escondidas aqui. Então você pode chamar um 3D padrão, ou chamar uma câmera com ponto de fuga, ou fazer um walkthrough, fazer um caminho através de um ambiente. Aqui você conseguiria fazer um corte, tem outros lugares para acessar o corte, tudo bem. Esse botão é um jeito, esse videozinho vai ser bem elucidativo. Você tem as linhas grossas e quando você aperta isso, ele cancela a tentativa de representação de espessura de linhas e fica tudo num visual mais aramado, um visual só de linhas finas. Muitas vezes, dependendo da escala que você está trabalhando, dependendo do tamanho do objeto que você está manipulando, a espessura de linha acaba fazendo com que seja difícil enxergar o objeto. Através desse botão você pode ver a visualização sem espessuras. Ela não é válida para impressão. Se você colocar para imprimir, obviamente o desenho vai sair com as espessuras corretas, mas para trabalho ajuda bastante no vídeo, tá? Essa ferramentinha é para fechar as vistas inativas. O que isso quer dizer? Toda vez que eu mando abrir uma vista, ele vai acumulando as janelas aqui. Então, por exemplo, se eu pedir para ele abrir planta, pedir para ele olhar um 3D, pedir para abrir a planta do outro andar, ele foi acumulando as visualizações aqui. Através desse botão eu posso trocar a visualização que eu estou para uma outra que vai ser a que eu vou trabalhar. Então eu posso selecionar planta, posso selecionar o 3D, ou posso navegar por aqui. Planta do primeiro pavimento, planta estrutural, a planta do térreo, a planta arquitetônica, um desenho 2D, um desenho 2D. Então eu posso navegar por aqui ou navegar através dessa janela, tanto faz. Ou ainda navegar através
desse pedaço. Por enquanto eu vou chamar desse jeito, em que eu posso clicar 2 vezes e vou navegando nas várias visualizações, tudo bem? Bom, uma vez que eu julgue que essa lista está ficando muito comprida, está ficando difícil de me localizar, não lembro o que é que eu queria exatamente, eu tenho a possibilidade de, através desse botão, fechar as vistas inativas e deixar aberto apenas uma, que é o suficiente para deixar o arquivo aberto. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, vai ficar apenas essa e todas essas serão fechadas. Não é apagada, é só fechadas. Então, vou clicar esse botão, ficou mais simples. De vez em quando tem essa facilidade, se você estiver ficando muito confuso aqui, de deixar mais simples essa visualização. Não é nada mais do que isso, tá bom? Bom, fora isso, nós vimos os filtros, Design Options, Workset, Controle de Vista, Drawing, acesso rápido, as guias, né, que são os temas, é essa linha cinza aqui, ó, em que eu posso navegar através dela, e isso vai afetar diretamente a tab contextual, que seriam as guias de contexto. Então, por exemplo, eu estou em Modify. Até pelo jeitinho aqui já é bem intuitivo que esses botões têm a ver com o tema Modify. Se eu mudar para Manage, a tab contextual vai se atualizar em função dos botões que fazem sentido a esse tema. Se eu mudar para Arquitetura, a tab contextual vai se alterar também, tá? Essa tab contextual é onde de fato tem os botões das ferramentas que nós vamos usar. Tudo bem? Sempre que você iniciar um comando, então, por exemplo, deixa eu ir numa planta para liberar algumas ferramentas aqui. Sempre que eu iniciar um comando, então, por exemplo, uma parede, vou clicar aqui, vai aparecer uma guia, uma opção, uma guia de opções, tá? Ela é marcada com esse tom verde. Isso significa que eu estou dentro de uma ferramenta. Então eu estou colocando uma parede e eu tenho algumas opções aqui, como a altura da parede, em que nível que ela está hospedada, o eixo de controle dela, etc. Essas características vão aparecer também em Properties. Então, como eu falei para vocês, existem redundâncias, tem caminhos diferentes para você acessar as informações, tudo bem? Vamos voltar para cá. E finalmente, nós temos duas paletas, que são a paleta do Project Browser, que no meu caso está alocada aqui, e a paleta de Properties, que são bastante importantes. Por esse símbolo dá para entender que essas paletas são móveis. Então eu posso clicar, não soltar e trazer para cá, e eu consigo mover. E essa daqui também, tá? Com isso eu organizo diferente a minha área, eu ganho um pouco mais de espaço na minha área de trabalho, para trabalhar um pouco melhor. Eu particularmente não gosto de deixar essas paletas flutuantes. Tem gente que prefere sobrepor elas. Coloca uma em cima da outra e aí você tem aqui embaixo Properties e aqui Project Browser. Eu não gosto de trabalhar desse jeito. Para mim, as palettes são ferramentas importantes demais para tentar ficar tão condensada assim. Não gosto. Eu prefiro trabalhar com elas soltas. Então eu clico, mexo para o lado, e aí se eu não quiser deixá-la flutuante, eu posso movê-la. Eu prefiro o Project Browser do lado esquerdo, mas é uma opção minha. E você pode vir trazendo ela até o momento em que ele sugere uma hospedagem. Se eu largar aqui, ela vai ficar hospedada aqui, vai ficar fixa e a área de trabalho vai se limitar a esse pedaço. Ok? A de Properties, eu vou fazer a mesma coisa para cá. Vou trazendo para o lado aqui, até o momento em que ele sugere uma hospedagem. Se eu largar, ela volta para cá.
Quando entrar de novo no programa, essas paletas já vão estar dispostas. Quem gosta de trabalhar com isso sobreposto é que muitas vezes não tem uma resolução de vídeo suficiente para uma área de trabalho confortável. Eu até recomendo, mas isso, é claro, é só uma recomendação. Eu gosto muito de trabalhar com 2 telas. O Revit você conseguiria deixar uma dessas visualizações no segundo monitor. Então você teria 2 áreas de trabalho. É bastante confortável. Mas, novamente, vai de gosto. Não é essencial fazer isso não, obviamente. Vou fechar as janelas inativas para simplificar aquela minha listagem. E com isso a gente passou pelo básico de organização aqui, né? Vimos aquela option bar. E faltou o último detalhe da interface, que é o status bar. Reparem sempre nesse pedaço, muitas vezes ele traz dicas muito bacanas sobre a ferramenta que você está começando, você vai usar. Então, por exemplo, ela está localizada aqui, né? Se eu estiver numa área de desenho e for fazer uma seleção, então eu não comecei nada ainda. Em princípio, a ferramenta ativa é a seleção. Lá embaixo ele está colocando, para selecionar, use Tab para alternar, Ctrl para adicionar e Shift para eliminar seleções. Então, por exemplo, se eu selecionar um objeto, aqui eu já deixei pronto algumas paredes em alguns formatos diferentes para vocês poderem acompanhar. Se eu selecionar um determinado objeto, ele vai me dar uma sugestão do que é possível fazer. Então, para continuar a seleção, você pode usar o Ctrl. Então, se eu apertar o Ctrl, eu posso somar mais elementos. Ou se eu soltar o Ctrl e apertar o Shift e deixá-lo apertado, eu posso eliminar a seleção. Tá bom? Bom, gente, sobre interface, eu acho que já está de bom tamanho. Vamos para o próximo vídeo. Falou!